Quem está acompanhando o plano bíblico que nós como igreja estamos fazendo, que como Resgate Geral nós estamos lendo o livro de João. E, na verdade, nos últimos meses nós lemos os evangelhos, né? Então, nos últimos 4 meses nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas, estamos encerrando João por esses dias. E, ao ler os evangelhos, 2 coisas sempre me chamam muita atenção. Eu não sei vocês, mas eu sempre fico olhando e eu fico vendo como que Jesus se relacionava com o Pai, né? Como que ele se relacionava com tanta intimidade, mas ao mesmo tempo com tanta dependência. Como que ele se relacionava, era um relacionamento tão profundo, tem ali as orações de Jesus, né? Nós lemos ontem, João 17, é uma oração super profunda, ali está o coração de Jesus. A gente vai lendo e a gente vai vendo que esse Deus que estava ressuscitando os mortos, esse Deus que estava fazendo com que milagres extraordinários, é o mesmo Deus que fala, galera, peraí que agora eu vou ficar com meu Pai. Peraí que agora eu vou passar tempo em oração. Mas ao mesmo tempo, que mostra muito do relacionamento de Jesus com o Pai, mostra também muito como que ele se relacionava com as pessoas. Mostra que ele sempre se movendo em compaixão. Tem vários versículos que falam, e Jesus, movido por compaixão, foi e fez tal coisa. Tem Jesus se movendo em amor, em graça, em misericórdia. E enquanto eu estava lendo João nesse mês, eu li também muitos 1 João. 1 João é uma carta também escrita por João, né? Obviamente. E 1 João mostra... João um pouco tempo depois, né? De ter escrito o livro de João, né? Bom tempo depois. E aí ele dando uma carta para a igreja. E era um tempo em que muitas mentiras estavam sendo disseminadas na igreja, onde as pessoas estavam acreditando em muitas mentiras sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a própria igreja, e as pessoas estavam vivendo de acordo com aquelas mentiras que elas acreditavam, que elas estavam propagando. E aí João envia uma carta às igrejas. E aí essa carta é uma carta bem direta, tem só 5 capítulos. E aí 1 João é ele relembrando várias coisas que ele já havia dito. É ele trazendo a memória da galera, ó, galera, eu já falei isso daqui. Vocês já sabem disso, mas ó, vamos relembrar. Vamos relembrar, isso daqui é fundamento, isso daqui é o Evangelho, é isso aqui que nós acreditamos. Então, enquanto eu li algumas vezes nesse mês o livro de 1 João, são só 5 capítulos, né? É rapidinho. E enquanto eu fui lendo, assim, eu fui falando muitas coisas comigo e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, amém? Abram suas Bíblias em 1 João 4, 7. 1 João fica, lá no final da Bíblia. Abrem Apocalipse, um pouquinho antes. Muito feliz, Marcos. Abra a Bíblia. Muito bom. 1 João 4, 7 diz assim. O título na minha Bíblia é O Amor de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Então aqui, quando João começa, ele começa falando assim, amados, amemos uns aos outros. Hoje não vai ser uma pregação super estruturada com vários pontos, assim, sabe? Vai versículo a versículo, vai dar certo. E ele começa dizendo assim, amados, amemos uns aos outros. Quando ele fala isso, não tem um se antes, não tem uma condição, não tem tipo assim, se for confortável para você, se você estiver disposto, se der tudo certo, se seu irmão for um cara legal, um cara cheiroso, um cara que é amigável, então você pode ir lá e amá-lo. Não. Aqui o tom é muito de uma ordem, é uma direção, é algo que para João, toda vez que eu leio esse versículo, eu vejo que é muito óbvio para ele. Ele estava falando algo que era muito óbvio, porque isso é fundamento. E aí ele logo em seguida ele explica, ele fala assim, olha, amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem conhece a Deus ama, porque Deus é amor. Então, se você é cristão, se você é discípulo de Jesus, se você é filho de Deus, se você é evangélico, gosta, sei lá, o nome, a nomenclatura que você queira dar. Se você é algo do tipo, você precisa amar. Porque isso faz parte da natureza de Deus. E se você é filho de Deus, você carrega essa natureza e você vai amar as pessoas. É algo óbvio.
João estava falando de algo que eu fico olhando assim pra ele, eu falaria assim, algo muito óbvio. Eu falaria assim, tipo, é óbvio, gente. E aí ele vai explicando, né? Ele fala assim, Deus é amor. Toda vez que eu falo isso, eu penso na musiquinha das crianças, o clássico gospel de Deus é amor, tralalalá. Sejam bem-vindos, chegaram com calma. E Deus é amor. Por que é tão importante a gente entender o que é o amor de Deus, sabe? Porque eu sei que esse mundo tem falado muito sobre amor. Nós falamos o tempo todo de amor, mas o amor deste mundo é muito diferente do amor de Deus. O amor deste mundo é muitas vezes um amor inconstante, é um amor instável, é muitas das vezes um amor oscilante, é um amor com muitos cis. É o amor, as meninas estavam falando agora mais cedo, né? É o amor da Belle, em Um Verão que Mudou Minha Vida. É o amor que, ora, eu tô indo me casar com um, eu tô falando que eu amo um, mas eu tô pensando em outro. É um amor que eu tô falando que, tipo, eu tô preparando o casamento, eu tô, tipo, vestido de noiva, eu tô falando coisas maravilhosas, extraordinárias, mas ao mesmo tempo, eu tô, tipo, vivendo, flertando com outro. É um amor egoísta o dela. Não é o amor de Deus, não é um amor que os filhos de Deus são chamados a viver. Ela em nenhum momento... Eu vejo essa série? Vi e vejo, mas fiquei indignada do início ao fim. E aí toda vez que eu vi, eu falava assim, cara, esse não é o amor que Deus nos chama a viver como filhos. Deus nos chama a viver um amor que é totalmente o oposto disso. Ela não estava pensando em ninguém, ela só estava pensando nela mesma, é um amor egoísta, é um amor autocentrado. Esse não é o amor que Deus chama os seus filhos a viver. É totalmente o contrário, é totalmente o oposto. Sabe, o amor de Deus, gente, ele não tem o si. Essa palavra não tem. Não é tipo assim, olha, se Maria fizer algo bonito, então Deus vai lá e ama Maria. Se Maria fizer isso, então Deus vai passar a amar Maria. Mas aí se a Maria não fizer isso, é que eu ia falar outra coisa. Se a Maria não fizer, então Deus para de amar Maria. Não é assim. Sabe, não é, Deus criou o mundo em amor, certo? Deus nos criou em amor, isso é algo óbvio. No jardim, continuava havendo amor. Deus continuava sendo amor, porque Deus é amor, faz parte da natureza dele, faz parte de quem ele é. Ele por completo é amor. Não é que tipo tem uma parte de Deus que tem amor, não. Ele totalmente é um Deus de amor. Sabe, quando Adão e Eva pecam, Deus continua amando. Deus continua nos amando hoje. O amor de Deus é para este tempo, é para essa estação, é para nós. E não só isso, mas Deus eternamente será um Deus de amor. Salmo 136, acho que 1, diz assim... Não sei o que diz, peraí. O seu amor dura para sempre, era isso que diz Salmo 136. Então, eternamente, Deus será um Deus de amor. Eternamente. O amor de Deus não tem fim, o amor de Deus não acaba. O amor de Deus, sabe... Não funciona assim, tipo, Carol, ela fez muitas coisas para agradar a Deus, então Deus começou a amá-la. Não. A gente tem que se lembrar que Deus nos amou quando nós ainda estávamos em trevas, em pecado. Deus nos amou quando nós estávamos vivendo de acordo com as nossas próprias paixões, de acordo com os nossos próprios prazeres, de acordo com aquilo que nós bem entendíamos. Naquele momento, Deus nos amou. E aí Deus nos resgatou de lá e nos transportou para o reino do seu Filho, mas Deus nos amou naquele momento. Esse é o amor de Deus. É um amor, sabe, esse texto, e eu gosto muito dele, que ele fala assim, olha, esse texto que a gente acabou de ler, né? Deus primeiro nos amou. Essa é a lógica. Não é que nós amamos a Deus e aí por isso Ele nos ama. Não. É assim, Deus nos amou. E aí por isso hoje, como resposta, nós podemos amá-lo. Mas é porque primeiro nós fomos amados. Amém? 1 João 4,10 a gente leu, diz assim, olha, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, que eu acabei de dizer, e enviou o Seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Toda vez que eu leio esse versículo, eu sinto que é João falando assim, olha, eu sei que às vezes, ele não falando, mas se eu fosse ele escrevendo, eu imagino isso, assim. Vocês vão ter dúvidas, às vezes, do amor de Deus. Talvez algumas pessoas tenham dúvidas. Quem nunca teve dúvida? Eu já tive muitas dúvidas sobre o amor de Deus. E aí ele fala assim, olha, mas já foi provado, já foi comprovado que Deus vos ama. Porque Deus enviou o Seu Filho e essa já foi a grande prova de amor.
O amor de Deus não é um amor da boca para fora. Não é um amor em que eu falo que eu amo fulano e eu não vivo de acordo com isso. Não é um amor em que eu falo que eu amo fulano, mas as minhas atitudes são contrárias. Não, o amor de Deus não é assim. O amor de Deus, ele fala, obviamente, mas ele também tem atitudes que são recíprocas a esse amor. Amém? Não é da boca para fora, sabe? Aqui nesse versículo que eu acabei de ler, fala sobre um amor que é Deus entregando o seu próprio filho. É um amor de entrega, gente, é um amor de sacrifício. Jesus morreu por amor a nós. Tipo, Jesus, o Filho de Deus, se entregou por um monte de pecadores. Pecadores como eu, como vocês. Isso é muito doido. Eu não sei vocês, mas, gente, toda vez que eu penso nisso, eu fico, tipo... Sabe aquele meme da Nazaré? Eu sempre me sinto assim, tipo, oh, meu Deus, que loucura! Eu fico espantada, eu fico constrangida com esse amor. Toda vez que eu começo a pensar no amor de Deus, eu fico tipo, cara, meu Deus! Sabe, é Paulo falando lá em Romanos 5. Poderia alguém morrer por um justo? Não, eu não estou morrendo por ninguém, assim, fisicamente. Acho que nenhum de nós sabe morrer por alguém, dificilmente, Paulo fala. Mas então, Deus nos amou quando nós ainda estávamos em pecado. Toda vez que eu penso nesse louco, nesse grande, nesse extraordinário amor, eu fico constrangida. Toda vez que eu penso em quão grande, em quão poderoso é este amor, eu fico, sabe, fascinada, sabe? Eu fico tipo, cara, como... Tem uma música do Israel Subirá, não sei quantos conhecem, que diz assim, perdão. Não tá saindo, eu tô saindo, é porque a caixa tá virada pra mim. Aí eu tô escutando muito alto, eu tô falando mais baixo. Eu vou gritar agora. Mas tira daqui então, por favor, mas que tá me dando agonia. Toda vez que eu perdi a linha de raciocínio. Nossa, Ana Marta, incrível. Nunca que eu voltaria para esse ponto. A música do Israel Subirá, eu já chorei muito com essa música, que ela diz assim, como pode me amar Deus? E eu vou citar, porque se eu cantar, vai ser triste. Como pode me amar Deus, mesmo eu sendo tão pequeno e falho, mesmo... E aí ele vai falando, eu não sei, data show. Ele também não lembra, então é isso. Mas toda vez que eu percebo isso, eu fico assim, cara, como que pode Deus me amar? Ele ama porque Ele é Deus. Ele ama porque Ele é um Deus de amor. Ele ama porque Ele nos criou em amor. Parabéns, Vinícius. Vinícius está falando. Eu esqueci. É isso, gente. Deus nos ama. Amém? Eu não sei se para vocês, ele fala assim, não sei se fez sentido para vocês. Se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ele fala assim, olha, se Deus nos amou dessa forma, de uma forma tão escandalosa, de uma forma tão extraordinária, de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão poderosa, de uma forma... Se Deus nos amou desta forma, nós devemos amar uns aos outros. É algo óbvio para João. Para João tá falando, tipo assim, algo que é muito, tipo, causa-consequência. Tipo, cara, se Deus nos amou dessa forma, é óbvio que nós vamos amar nossos irmãos. É óbvio que de nós vai jorrar amor, porque vai ser uma resposta àquilo que nós recebemos. Porque vai ser uma resposta àquilo que nós conhecemos. Se nós conhecemos a Deus como resposta, não só amamos a Deus, mas nós amamos pessoas. Porque faz parte do caráter, faz parte do DNA, faz parte daquilo que nós recebemos. É impossível alguém que está transbordando do amor de Deus não transbordar isso sobre a vida dos outros. É óbvio. Sabe, se tem nos faltado amor por pessoas, se nós temos visto, sabe, que nós temos amado pouco as pessoas, está nos faltando conhecer o amor de Deus. Porque se a gente conhece o amor de Deus, fica fácil amar. Ou pelo menos mais fácil. Porque vai transbordar. Sabe, tá faltando a gente ler a Bíblia. Porque se a gente ler a Bíblia, se a gente ler a narrativa, sabe, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver uma história de amor. A gente vai ver a história do amor de Deus pelo seu povo e é impossível, sabe, a gente não transbordar amor. Sabe, esses dias eu tava com um pouco de dificuldade de amar, né? Aí eu li 1 João várias vezes. Eu li 1 João porque eu falei assim, cara, aqui fala muito sobre o amor de Deus de uma forma muito prática e eu preciso amar de uma forma prática. Então eu fiquei lendo lá várias vezes, pra sempre, o 1 João, porque eu precisava amar. E aí eu precisava entender o quanto que Deus me ama. E aí toda vez que eu via isso, eu ficava constrangida, que eu pensava, caraca, eu não estou amando as pessoas como eu preciso amar. Não é nem só como eu preciso, como eu devo. É tipo, é uma ordem, é algo tipo
óbvio. Sabe, de forma prática, eu me perdi aqui, peraí. Será que nós temos amado do jeito de Deus? Porque no versículo fala assim, olha, se Deus nos amou desta forma, amemos uns aos outros. Então é para a gente amar da forma de Deus? Vocês concordam? Eu concordo. Que é bíblico. Então, qual é a forma de Deus? Sabe, não é pra gente amar as pessoas a lá nossa maneira, a lá nosso jeito, a lá nossa vontade. Não é pra amar as pessoas a lá, tipo, da forma que eu quero. Da forma que é conveniente para mim. Da forma que é agradável para mim. Não, não é para eu amar as pessoas desta forma. É para eu amar as pessoas da forma de Deus. É para eu amar as pessoas no padrão de Deus. Da forma que Deus estabeleceu que é o amor. Não a forma que eu acho que é o amor. Eu preciso amar as pessoas não de acordo com o padrão desse sistema. Ai, desculpa, mas... não de acordo com o sistema deste mundo ou qualquer coisa do tipo. Não de acordo com aquilo que tipo, a maioria das pessoas faz. Não é pra gente se comparar com o mundo e falar, nossa, então eu amo muito. Não, é pra gente se comparar com Deus e ver o quanto que Deus ama. E aí, esse é o nosso padrão. Amém. Sabe, de forma prática, como devemos amar nossos irmãos, sabe, nós devemos amar sem esperar nada em troca. Sabe, o amor deste mundo é muito um amor do tipo, eu amo Samuel se Samuel tem algo pra me dar. Se o Samuel não tem algo pra me dar, aí meu amor pro Samuel já fica xoxo. Aí eu já não vou amar tanto assim o Samuel, mas não. Deus não nos chama para amar assim as pessoas. Deus nos chama para amar as pessoas sem esperar nada em troca. Deus nos chama para amar as pessoas mesmo que não seja recíproco. A pessoa pode não me amar e mesmo assim eu devo amar ela. A pessoa pode não me dar nada em troca. A pessoa pode, sabe, não fazer nada. E mesmo assim eu vou amar. Eu posso fazer um monte de coisa pela pessoa e a pessoa nunca me pediu um obrigado. Não ser grata, tá tudo bem. Pro discípulo de Jesus está tudo bem. Pro Filho de Deus está tudo bem, porque nós já recebemos do amor do Pai e nós não estamos esperando que as pessoas nos retribuam esse amor. Porque nós estamos derramando daquilo que nós recebemos. Sabe, o amor que Deus nos chama a derramar sobre as pessoas não é um amor baseado no mérito delas. Não é tipo assim, cara, se a pessoa merece ser amada. Não. Não é assim, gente. É um amor que é por graça e misericórdia apenas. É um amor em que eu apenas estou amando porque Jesus me mandou amar e porque eu estou olhando para aquela pessoa da forma de Jesus, do jeito de Jesus, com graça, com misericórdia. Sabe, muitas vezes nós nos esquecemos de onde Jesus nos tirou. Muitas vezes nós nos esquecemos de onde nós estávamos. Nós nos esquecemos que nós nascemos em pecado e que nós precisávamos de um Salvador. E aí Jesus veio até nós. Não é que nós estávamos lá e tipo, nossa, como eu quero Jesus e qualquer coisa tipo, não. Nós estávamos vivendo na prática do pecado de acordo com os nossos próprios prazeres e aí Deus nos encontrou e Deus nos resgatou. Ele nos envolveu com as cordas de amor e cheio de graça e misericórdia. A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Misericórdia é você não dá ao outro aquilo que ele merece. E graça é você dar ao outro aquilo que ele não merece. E é dessa forma que Jesus nos chama a amar as pessoas. Eu vou amar as pessoas não dando aquilo que teoricamente, lá minha cabeça, eu acho que elas merecem. E eu vou dar de forma abundante tudo aquilo que eu recebi de graça. Porque eu recebi de graça e por graça eu darei. Amém? Essa é a forma de Deus amar. Nós não estamos esperando nada em troca. Podemos não ter apertos de mãos e reconhecimento e qualquer coisa do tipo, mas nós faremos aquilo que Jesus nos mandou fazer. O Resgate Geral precisa ser conhecido como um lugar onde as pessoas encontram o amor. O verdadeiro amor de Deus, o amor onde elas podem não retribuir, nós vamos amar. Amém? Amém? É um amor que não é baseado nos nossos sentimentos, porque amor não é só um sentimento. Pode ser que enquanto eu esteja amando alguém, nessa muca, Vini, pode ser que enquanto eu estou amando alguém, eu tenha muitos afetos positivos. Pode ser. Pode ser que nesse processo meu coração fique muito feliz, eu fique alegre, contente, pode ser. Mas pode ser que muitas das vezes não seja assim. Pode ser que muitas das vezes nós não tenhamos afetos positivos associados, mas nós vamos amar mesmo assim porque amor é uma decisão. Porque amor é um mandamento. Porque amor é apenas algo que os filhos de Deus fazem. Amém?
Amém. Sabe, esses dias, o Vinícius falou amém, me lembrei. Esses dias eu e o Vini, a gente tava, tipo assim, com uma leve discordância sobre uma coisinha assim, coisinha boba. Só que aí a gente começou a escalonar muito a situação, tipo, entre a gente, né? E aí começou a escalonar e quando eu vi, nós já tinha sumido o amor, né? Já tava falando coisas um pro outro que não tinha necessidade alguma. E aí eu olhei assim, eu falei assim, meu Deus, precisamos nos arrepender. Aí eu falei assim, Vini, vamos voltar. Vamos conversar novamente. Fala. O que tá no seu coração, eu falei que tava no meu, a gente pediu desculpa um pro outro, a gente se alinhou e a gente decidiu algo. O Samuel tá escandalizado. E aí, quando aconteceu isso, naquele momento, eu não tinha afeto positivo nenhum pelo Vinícius, gente. Naquele momento em que a gente estava resolvendo a situação e eu estava pedindo desculpa para ele, eu estava amando ele, ouvindo ele, a gente estava ali decidindo a situação e tal, e resolvendo tudo, e enfim, não tinha afeto positivo. Eu estava irritada, eu estava brava com o Vini, eu estava tipo assim, cara, tinha muitas coisas, meus sentimentos estavam me levando a outro lugar, mas era uma decisão naquele momento eu amá-lo. Era uma decisão naquele momento eu liberar perdão, era uma decisão naquele momento eu falar, ok, Vini, eu vou te ouvir, porque ouvir o outro também amo. E a gente se resolveu, em nome de Jesus. Mas nem sempre, sabe? Nem sempre, não que a gente não se resolva. A gente se resolve. Mas nem sempre eu tenho acertado nisso. Era isso que eu ia falar. Muitas das vezes, sabe, essa palavra ela não vem de um lugar de alguém que tem vivido 100%, conseguido transbordar amor sobre as pessoas. Eu gostaria muito, faz muita diferença mesmo, assim, impressionante. Desculpa, tá? Me perdoando. Muitas das vezes, sabe, eu tenho tido dificuldade de amar as pessoas, de amar os diferentes, de amar aqueles que pensam de formas diferentes, que agem de forma diferente. E eu tenho falado, Jesus, eu realmente quero amar as pessoas. Jesus, eu realmente quero amar dessa forma. Eu não tenho conseguido, mas eu quero. Eu não tenho conseguido, mas eu te peço, Jesus, por favor, me ensine. Eu não tenho conseguido, mas eu vou ler aqui na Bíblia. Eu vou ler o que é esse amor, porque eu quero viver este amor da Bíblia. Amém? Todos nós estamos crescendo em amor, nós estamos crescendo em amor uns pelos outros, mas nós precisamos querer crescer em amor. Nós precisamos querer amar aos outros e não sermos guiados apenas pelos nossos sentimentos. Enganosos, muitas das vezes. Sabe, nesse dia, eu lembrei agora, eu e o Vini, nós teríamos muitas desculpas para não pedir desculpas um para o outro naquele dia. Nós teríamos muitas desculpas para, tipo, só seguir a vida e, enfim, né? E pelo motivo pelo qual a gente estava discutindo, nós estávamos muito cansados. Era um dia muito estressante pra gente, a gente estava, tipo, resolvendo um monte de coisa. Nós tínhamos desculpas. Mas eram só desculpas, porque a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe que amar um ao outro é bíblico, a gente sabe que a gente precisa liberar perdão, a gente sabe que a gente não pode se guiar pelos nossos sentimentos, nós sabemos. Então nós decidimos. Sabe, muitas das vezes nós temos vivido à base de muitas desculpas. A base de tipo, não, mas é porque é isso. E eu sei. Temos desculpas, nós somos muito bons em desculpas. Eu sou muito boa, gente, nas desculpas. Mas o fato é que a palavra continua sendo a palavra, a verdade continua sendo a verdade, o mandamento continua sendo o mandamento, e se é para amar, é para amar. Amém? Amém. Gostei. Obrigada, meu irmão. Literalmente. 1 João 3,16 diz assim. Abram porque esse versículo, quem não conhece, tem que conhecer, tem que gravar, tem que marcar na Bíblia. 1 João 3,16. É só, tipo, uma página antes, um capítulo, ou página, mas capítulo. Capítulo antes do que a gente estava. Pode? Vou esperar. 1 João 3,16 diz assim. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida, a nossa vida pelos irmãos. Sabe, o que Jesus está dizendo aqui é que, assim, o amor que Ele nos chama a dar pelos nossos irmãos é de dar a própria vida. Não é um amor em que eu apenas falo, tipo assim, Rodrigo, eu te amo. Não. Eu te amo, mas não é só eu falar que eu te amo, mas eu entregar minha vida. E não só...
Mas não só por ele, mas por todos os meus irmãos, por todas as pessoas. Sabe, o amor que Jesus nos chama a ter uns pelos outros, isso é para todos nós. O amor que Jesus nos chama a ter uns pelos outros é de entrega total. É de sacrifício, é de renúncia. Vai nos custar tudo amar as pessoas. Amém? Vai nos custar o nosso tempo. Vai nos custar o nosso dinheiro. Vai nos custar, sabe, os nossos recursos. Vai nos custar, o nosso sono. A gente vai ter que dormir mais tarde e acordar mais cedo por amor aos nossos irmãos. Por amor aos nossos irmãos, nós vamos fazer coisas que vamos estar renunciando à nossa própria vida. E vamos fazer isso com alegria, porque Jesus derramou esse amor por nós, um amor de sacrifício, e é isso que nós vamos derramar sobre a vida dos outros. Amém? Pode nos custar tudo, e glória a Deus. Amém? Nós iremos entregar. Nós daremos a nossa vida, o nosso tempo, recursos, a nossa reputação. Pode ser que para amar uma pessoa que é um pouco mais diferenciada, vamos dizer assim, outras pessoas não gostem de você, outras pessoas falem mal de você, tá tudo bem. Não é um problema isso, porque você vai estar sendo filho de Deus, você vai estar sendo um discípulo de Jesus, você vai estar amando alguém que as outras pessoas não estão amando. Glória a Deus por isso. É difícil viver isso, gente, vamos ser sinceros. Mas é o padrão de Deus, é o padrão bíblico. Sabe, eu estava ouvindo o podcast do Douglas, eu descobri que muita gente aqui não sabe quem é Douglas. Douglinhas, do Jesus Cop, é um canal cristão maravilhoso, incrível, vejam. E aí lá nele, ele estava falando sobre o Viktor Frankl, né? Acho que muitos de vocês conhecem. Ele escreveu um livro sobre os campos de concentração. E aí ele fala sobre quem sobreviveu, eu ia falar quem sobrevive, né? Já passou. Mas quem sobreviveu aos campos de concentração não eram as pessoas que estavam lutando para sobreviver. Não eram as pessoas que estavam lutando por si mesmas, mas eram aquelas pessoas que estavam lutando para que outras pessoas sobrevivessem. Eram as pessoas que estavam amando e derramando amor, eram elas que sobreviveram, porque tinha propósito. O cristão é chamado para isso, nós devemos lutar pelos interesses do outro, isso é bíblico. Nós não vivemos de uma forma egoísta, nós não devemos viver de uma forma egoísta, o amor não é egoísta. 1 Coríntios 13 diz que o amor não é egoísta, então se você está sendo egoísta, você precisa se arrepender, porque não tem o amor de Deus em você. O amor de Deus é um amor onde nós transbordamos sobre os outros. Eu estou preocupada com os interesses do outro, não com a minha própria vida. A minha própria vida o Senhor vai cuidar e os meus irmãos também vão estar cuidando dos meus interesses. Mas eu vou cuidar dos interesses de Cristo, eu vou cuidar dos interesses de Cristo que tem a ver com os meus irmãos, tem a ver com pessoas, tem a ver com o reino. Isso é amor. Amém? Nosso amor, ele precisa ser pautado em ações. Eu não sei qual é o versículo, mas está aqui. Eu anotei, é bíblico, eu prometo. Ora, eu não sei se é 18, porque aqui está 17. Caraca, incrível, Gabi. Não sei se é isso não. Mas ele diz assim, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui o que Jesus está falando é assim, olha, o seu amor pelo seu amiguinho precisa ser um amor prático. Não adianta só falar que você ama a Bruna. Não pode só falar que você acha a Bruna uma menina legal, que você ama, que você tem amor e ela é isso. Não. Isso pode fazer parte do seu amor pela Bruna. Mas seu amor pela Bruna, ele precisa ter vida, ele precisa ter prática, ele precisa ter ação. Você precisa fazer alguma coisa pela Bruna se você ama a Bruna. Sabe, e isso uns pelos outros. Sabe, o nosso amor pelas pessoas, ele vai falando, olha, se você vê um irmão passar necessidade e você não dar algo para ele, cadê o amor que você tem? Então, o amor vai custar os nossos recursos financeiros, galera. Vai ter que, sabe, eu tenho aquele versículo, eu coloquei aqui, ó. Tá no livro de João 3 também, diz assim, olha, quem tem 2 túnicas, dê uma quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Esse versículo eu sempre sou confrontada, porque eu fico assim, quem de nós não tem mais de 2 roupas em casa? Quem de nós não tem dinheiro para dar comida a alguém? Mesmo sendo um adolescente, eu sei que na sua casa deve ter lá um pacote de arroz, tem lá um biscoitinho. Será que você não pode dar isso a algum irmão? Mas nós temos dado muitas desculpas. Não, porque agora preciso comprar as minhas coisas, eu preciso viver a minha vida, eu preciso agir de acordo com aquilo que vai me trazer algum prazer imediato.
E nós não estamos amando o suficiente muitas das vezes. Nós não estamos amando com prática, com ação. Sabe, será que nós não podemos dar um tênis daqueles diversos que nós temos em nossas casas para algum irmão? A gente não pode dar um lookinho? O último inverno, quantas roupas nós demos? Eu fiz essa pergunta hoje para mim, eu falei assim, nossa, eu acho que eu não fiz uma limpa no meu guarda-roupa. Preciso fazer, inclusive. Será que eu não tenho nada para dar para um irmão? Vou fazer amanhã. Sabe, será que nós temos amado com prática, com verdade? Sabe, será que a gente vê uma pessoa em necessidade e o nosso coração não se comove? É óbvio, gente, dentro dos seus limites, dentro das suas... de uma forma saudável, né? Porque também aqui em Copacabana, a cada esquina você vai achar 10. Eu entendo isso. Mas será que o nosso coração nunca se comove? Será que por cada esquina ter 10 a gente não vai fazer nada? Isso parece um pouco hipócrita. Isso parece um pouco, tipo, absurdo. Será que o nosso coração não tem se movido pelas causas que estão... O coração de Jesus tem se movido. Será que o nosso coração não pode se mover também? Talvez o nosso coração esteja endurecido em alguns aspectos. Talvez o nosso coração esteja muito distante do coração de Jesus e a gente precisa se arrepender. A gente precisa ter um amor mais prático, em verdade, sabe? Tipo, eu vou amar os meus irmãos com tudo aquilo que eu tenho. Amém? Eu me perdi de novo, ó Deus. Sabe, gente, essas coisas que eu tô falando, elas não são o máximo para o cristão, não é o teto. É o mínimo. É o mínimo que todo cristão precisa fazer, é amor. O mínimo que todo cristão precisa fazer são essas práticas, são coisas simples, são coisas óbvias para o cristão. Será que nós temos feito simples, o óbvio? Será que, porque amor é, vamos lembrar os mandamentos, amar o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, alma, força e entendimento, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Desses vêm todos os outros mandamentos. Será que a gente tem amado ao Senhor e amado as pessoas? É simples, entre aspas, porque é desafiador, porque está faltando amor na gente, então a gente precisa amar mais. Sabe, 1 Coríntios 13, depois leiam, 1 Coríntios 13, gente, é pequenininho e é muito simples, sabe? É Paulo falando o que é o amor. E aí ele fala assim, olha, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que nós temos tido um amor perseverante pelas pessoas? Será que nós temos perseverado no amor? Ou sei lá, na primeira briga eu já não quero mais fulaninho. Na primeira briga, tchau, vou cortar da minha vida. Será que é esse o amor que nós temos tido pelas pessoas? Será que na primeira discussão, no primeiro atrito, na primeira coisa que a pessoa faz que não me agrada, ou na centésima, eu paro de amar essa pessoa? Então eu corto essa pessoa da minha vida? Será que é este o amor que Jesus nos manda ter? Não. O amor, ele persevera. O amor sofre, o amor crê, o amor espera, o amor suporta. Nós precisamos aprender a suportar uns aos outros em amor. Isso é bíblico. Sabe, nós vamos ter atritos, faz parte, gente, é a vida. Mas mesmo assim nós vamos permanecer amando. Nós vamos permanecer, da nossa boca sairá palavras de amor, as nossas atitudes fluirá amor. Agora a grande pergunta, a quem nós devemos amar? Ele fala amar o seu próximo, amar o seu irmão. Quem são essas pessoas, gente? Todas as pessoas que passarem por nós. São as pessoas que passarem pelo nosso caminho. É aqui. Será que nós temos amado uns aos outros? Eu fiquei pensando nisso. Será que nós temos tido amor no resgate geral? Será que nós temos conseguido amar uns aos outros? Será que os adolescentes têm amado os jovens os adolescentes? Será que nós temos amado dessa forma, da forma que Jesus nos manda amar? Sabe, eu acho que é João 13 que fala que pelo amor que nós temos uns pelos outros, o mundo conheceria que nós éramos discípulos de Jesus. Será que as pessoas, quando olham para o resgate geral, quando olham para nós, porque nós somos o resgate geral, amém? Então, tipo assim, estamos ali na praia, estamos em qualquer lugar. Será que as pessoas vão ver amor e vão reconhecer, olha, aqui tem um discípulo de Jesus, aqui tem um grupo, aqui tem pessoas que verdadeiramente amam a Jesus? Que verdadeiramente estão seguindo a Jesus? Será que quando as pessoas olham para nós, as pessoas veem amor? Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe, será que nós temos amado uns aos outros? Será que aqui nesse lugar tem tido amor? Será que nós temos sofrido, crido, esperado? Não estou conseguindo conjugar esses verbos. Suportado as pessoas em amor? Será? Pior que isso está sendo gravado.
É a vida, né? É a vida. Será que nós temos amado a igreja local, a CCR? Será que nós temos tido comunhão com os nossos irmãos como um todo? Ou será que é tipo, vou amar aqueles que são mais semelhantes? Que é mais fácil, teoricamente. É difícil, mas é mais fácil. Será que nós temos amado as pessoas? Sabe, é uma pergunta que eu tenho me feito. E eu tenho visto que em alguns momentos eu não tenho amado as pessoas e eu preciso amar mais as pessoas. Eu preciso amar mais os meus irmãos. Sabe, será que nós temos amado os nossos familiares, os nossos amigos? Pessoas que nós não conhecemos, pessoas que nós vamos ver apenas uma vez na vida. Será que nós temos amado? Será que de nós tem derramado amor? Ou não? Ou as pessoas, quando se relacionam com a gente, as pessoas veem tudo, menos amor. Cara, isso é muito sério. Nós precisamos amar mais, amém? Nós precisamos amar da forma de Deus, do jeito de Deus. Amém? Eu acho que eu acabei, Maria. Sabe, gente, nessa noite... Maria, pode vir se quiser. Eu sei que... Nossa, agora me deu um alívio. Talvez alguns aqui nessa noite nunca experimentaram realmente deste amor, sabe? Talvez eu fui falando aqui sobre o que era o amor de Deus e alguns falaram assim, cara, eu nunca experimentei desse amor. Eu nunca experimentei verdadeiramente deste amor, eu já experimentei de muitos amores. Talvez você já tenha experimentado de amores em relacionamentos amorosos, amores de amigos, amores de família. Sabe, talvez seu pai e sua mãe sejam até pessoas muito incríveis e que te amaram muito, mas eu tenho certeza que nenhum amor desta terra e deste mundo se compara com o amor de Deus. Eu tenho certeza que ninguém nunca te amou da forma como Deus te ama. E eu tenho certeza que se você nunca experimentou isso, esta noite é a noite de experimentar isso, amém? Eu tenho certeza que se você nunca experimentou isso, hoje pode ser o dia. Talvez você já tenha experimentado, mas eu tenho falado, Jesus, eu estou distante deste amor. Eu estou distante da tua presença e eu quero hoje me entregar. Eu quero hoje voltar para casa. Eu quero hoje, sabe, viver realmente na presença do Senhor, experimentando deste amor. Então, nós vamos orar e eu gostaria que você apresentasse seu coração ao Senhor. Eu gostaria que você expressasse, sabe, aquilo que está no seu coração. Eu gostaria que se você tenha vontade de experimentar mais desse amor, ore, seja sincero. Eu sempre falo isso porque é verdade. Deus ama orações sinceras. Deus ama orações, sabe, de todo o coração, orações que não são falsas, orações que não são fingidas, que não são da boca para fora. Mas também não ora como um pobre coitado, sabe? Ora como um filho. Se apresente, sabe? Fala assim, Jesus, eu quero. E eu quero mudar também. Eu não consigo, me ajuda. Sabe, vamos orar. Se coloca de pé, vai. Vamos levantar, vamos... Energia, gente. Se eu tô com energia, todo mundo tem que estar. Não que seja difícil eu estar com energia. Todos de pé, meu querido irmão de sangue. Amém, Samuca? Fechem os seus olhos. Vamos orar nessa noite. Apresente seu coração a Jesus, sabe? Seja sincero nesta noite. Guarde seu celular. Esqueça do amigo que está ao lado, à sua frente, sabe? Se você quiser fazer como Samuca, sabe? Sente ao chão. Sente no chão. Apresente seu coração ao Senhor. Pai, nós nos apresentamos diante de Ti. Pai, nós Te pedimos, nos revele este amor. Que nesta noite nós possamos experimentar de toda a altura, largura, profundidade e comprimento do Teu amor. Que nesta noite nós possamos entender o que verdadeiramente é o amor de Deus. Que nesta noite nós possamos compreender, Senhor, o que é Deus nos amar. Que nessa noite nós possamos compreender o quão grande, quão poderoso, quão extraordinário é o amor de Deus. Que nesta noite nós possamos compreender. Que nessa noite nós possamos provar do grande, poderoso e extraordinário amor de Deus. Pai, venha sobre esse lugar com os Teus rios de amor. Pai, venha sobre esse lugar com esse rio de amor. Venha sobre esse lugar trazendo a memória de cada um, as palavras que já foram liberadas. Traga a memória, sabe, de que são filhos e filhas amados de Deus, escolhidos por Deus.
Filhos que Deus ama e que Deus quer por perto. Filhos que Deus ama e que chama de herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Nós oramos te pedindo, Espírito Santo, Espírito de Deus, traga-nos a memória. Traga-nos a memória aquilo que o Senhor já falou conosco. Nós nos apresentamos diante de Ti e nós te dizemos, Jesus, nós realmente queremos experimentar do Teu amor. Nós queremos experimentar do doce, do precioso amor de Deus. Pai, nós nos arrependemos nessa noite. Nós nos arrependemos por toda falta de amor, por toda fala que foi com falta de amor, por toda atitude que foi com falta de amor. Nós nos arrependemos, Senhor, pelos nossos maus caminhos. Nós nos arrependemos por toda a dureza do nosso coração. Nós nos arrependemos por tantas vezes ter um amor pelas pessoas que é fingido, que é falso, que é fraco. Senhor, nós nos arrependemos e nós te pedimos, Senhor, nos ensine a amar como Tu amas. Nos ensine a amar da forma de Deus, do jeito de Deus, que possamos começar a olhar para as pessoas com olhares de graça, de misericórdia, de amor. Que de nós possa fluir amor. Pai, que de nós possa transbordar amor. Que ao voltar para as nossas casas, Senhor, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos familiares possam ver amor. Que haja amor em nós, Senhor, nos toque nessa noite, nos mude nessa noite, nos transforme nessa noite. Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor. Eu te peço, Senhor, leve embora todo o medo dos corações. Na Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, então nós te pedimos medo. Vai embora agora em nome de Jesus. E nós declaramos o verdadeiro amor de Deus abundante sobre este lugar, Senhor. Nós te pedimos mais do Teu amor, Senhor. Mais do Teu amor, Senhor.